Você já ouviu falar de um homem que beijava feridas purulentas com o mesmo respeito com que muitos beijam o altar, que enxergava em cada doente o rosto do próprio Cristo? E se eu te dissesse que esse homem não nasceu santo, mas foi um jogador, viciado, um rebelde errante, que fugiu de casa ainda jovem e viveu na lama da miséria até que Deus o puxasse pela alma? Parece improvável, pois é exatamente por isso que a história dele é urgente para mim e para você, porque ela mostra que não existe dor que Deus não possa redimir, nem alma tão distante que não possa ser chamada pelo nome. Neste vídeo, você vai conhecer a vida de São Camilo de Leles, um dos santos mais impactantes e subestimados da história da Igreja. Um homem que transformou o sofrimento em vocação, que converteu o próprio corpo ferido em abrigo para os corpos feridos do mundo. Não estamos falando de milagres extraordinários no sentido místico, mas sim de milagres cotidianos. Um toque de compaixão, uma palavra no leito da morte, uma lágrima derramada por quem ninguém mais chorava. É possível ser santo limpando feridas? É possível encontrar salvação em meio ao pus, a dor e a morte? Camilo responde: sim. E el now apenas responde. Ele mostra: prepare-se para mergulhar em uma jornada que vai muito além da biografia. Aqui você vai encontrar fé encarnada, esperança concreta e o amor de Deus vivido com o corpo e com a alma, até as últimas consequências. A história de Camilo é para quem já caiu, para quem ainda carrega vícios, para quem já achou que não tinha mais jeito. E se você em algum momento já sentiu que não era digno do amor de Deus, este vídeo é para você. Antes de começar, me responde aqui nos comentários. Você já teve medo de não ser perdoado por Deus? Já achou que errou demais? Escreve para mim. Vamos juntos entender como até das ruínas mais profundas, o Espírito Santo pode levantar verdadeiras catedrais de esperança. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem mais precisa ouvir que a salvação não é só para os fortes, é para os feridos. Tudo começou em 1550, no seio de uma família militar no reino de Nápoles. A cidade onde Camilo nasceu era Buquiânico, e o som das espadas, os cânticos de guerra e a aspereza dos campos marcavam não só a paisagem, mas o caráter dos homens. Seu pai, Giovanni de Leles, era um oficial de prestígio. Sua mãe, Camila Compelli, uma mulher profundamente piedosa. Mas o contraste entre a fé silenciosa da mãe e o espírito guerreiro do pai plantou em Camilo uma tensão que o acompanharia pela vida inteira. Desde cedo, ele era chamado ao extremo, ou à virtude, ou abismo. Camilo cresceu inquieto, alto, forte, impulsivo, um adolescente que parecia carregar uma tempestade dentro de si. Ele não suportava a rotina, fugia das orações, zambava da disciplina. E com apenas 13 anos, a rebeldia rompeu os limites da casa. Ele fugiu. Seu destino, a guerra, o mesmo ofício do pai. Alistou-se como soldado nos exércitos de Veneza e da Espanha, buscando glória, mas encontrando desilusão. Os campos de batalha o encheram de feridas, não apenas físicas, mas espirituais. Em vez de honra, conheceu a devassidão. Em vez de respeito, mergulhou no vício do jogo. Na juventude de Camilo, o baralho era mais frequente que o terço. Ele passava horas nas tavernas, apostando o pouco que tinha, bebendo como se houvesse prazer na autodestruição. E quanto mais perdia, mais jogava. O dinheiro sumia, os amigos se afastavam e as dívidas o cercavam como fantasmas. Ele vagava de cidade em cidade, muitas vezes dormindo nas ruas, mendigando um prato de comida, jurando que mudaria de vida, mas sempre voltava para as cartas. Sempre voltava para o mesmo vazio. Havia algo dentro dele que gritava por sentido, mas ele ainda não sabia como responder. Foi nesse estado miserável que uma chaga surgiu em sua perna. A princípio, uma ferida simples, que logo se agravou. O corpo, castigado pelos anos de negligência, começou a reagir. Aquela ferida nunca cicatrizaria completamente. Ela seria, por toda a sua vida, um lembrete do quanto o orgulho e o pecado deixam marcas visíveis. Mas, ironicamente, foi essa mesma ferida que o conduziu à sua primeira grande virada. O hospital. O lugar onde iria buscar cura se tornaria o lugar onde ele aprenderia a curar. Camilo, então, é admitido no Hospital de São Tiago dos Incuráveis, em Roma, não por vocação, por necessidade. Era apenas mais um pobre homem machucado, com alma e corpo despedaçados. Mas ali,
Entre gritos de dor e odores insuportáveis, algo começou a mudar. Ele viu homens morrendo sozinhos, tratados com desprezo. Viu religiosos que apenas passavam pelos doentes, como quem desvia o olhar da miséria. E viu a si mesmo, deitado, vulnerável, sentindo na pele o que é não ter ninguém. Quando a ferida melhorou, ele foi posto para fora. Não havia espaço para a caridade longa. Volta às ruas. Volta, Ao, Jogo. Volta ao vício. Deus ainda não tinha vencido aquela batalha. E Camilo, ainda que tocado, não estava pronto. Mas o Senhor é paciente. Como um lavrador que espera a chuva, Deus esperava o tempo certo. E quando esse tempo chegou, foi pela dor. Camilo contraiu uma infecção mais severa e precisou ser levado novamente ao mesmo hospital. Outra vez entre os incuráveis. Outra vez entre a vida e a morte. Dessa vez, ele observou com mais atenção. Sentiu algo diferente ao ver os enfermos largados. Começou a pensar que aquilo não podia ser o destino final de alguém. Deus não teria permitido que seres humanos sofressem assim, sem sentido. Foi nesse silêncio, nesse chão frio, que ele começou a escutar uma voz dentro de si. Não uma voz audível, mas um peso, um ardor, um incômodo. O Espírito Santo começava a agir. Um chamado, um impulso, um propósito surgindo no meio da dor. Assim, ele passou a ajudar como podia. Começou a cuidar dos doentes com pequenas ações. Ajeitava os lençóis a farisca água, limpava feridas. E isso tocou quem via. Porque ele não fazia por obrigação, fazia por compaixão. Pela primeira vez na vida, Camilo servia sem esperar nada em troca. Era como se sua alma estivesse finalmente sendo curada à medida que tocava as chagas alheias. O homem que outrora vivia nas sombras do pecado, agora iluminava os corredores do hospital com sua presença. Mas a guerra interior não tinha acabado. Ao sair do hospital, Camilo foi tentar uma nova vida em Manfredônia. Conseguiu emprego na construção de um convento capuchinho, e foi lá que o inesperado aconteceu. Um frade franciscano, homem simples, de poucas palavras, começou a conversar com ele. Não havia julgamento em seu olhar, apenas misericórdia. Esse frade viu algo em Camilo que ele mesmo não via, uma alma escolhida, e através de conversas curtas, de conselhos discretos, sem imposições, esse homem plantou a semente definitiva no coração de Camilo. A transformação não foi milagrosa, foi dolorosa. Camilo teve que enfrentar seu passado, resistir às tentações, abandonar os antigos amigos. Mas dessa vez, ele estava decidido. Voltou ao hospital não mais como paciente, mas como servo. E começou a reformar tudo. A forma de tratar os doentes, a maneira de acolher. Chamou outros para ajudá-lo. Surgia ali a centelha de um carisma novo. Ele queria que os doentes fossem tratados como se fossem o próprio Cristo. E repetia isso: os doentes são o rosto de Jesus. Foi quando decidiu dar o passo mais ousado, tornar-se sacerdote. Mas como um homem sem estudo, sem disciplina, com tantos erros nas costas, poderia alcançar tamanha dignidade? Camilo mas foi incentivado por São Felipe Neri, que enxergava nele um chamado único. Começou a estudar tarde, aos 32 anos, com esforço e suor. Cada palavra decorada era uma batalha. Cada noite sem dormir me sacrificiou. Mas ele seguiu, com fé, porque já não era mais o mesmo. O amor de Deus o queimava por dentro. Quando finalmente foi ordenado, não celebrou sua conquista comum. Troféu. Chorou. Sabia o quanto tinha sido carregado pela misericórdia. Sabia de onde veio. Sabia onde poderia ter terminado. Mas Deus o resgatou. E ele, agora padre, queria resgatar outros. Não apenas com palavras, mas com ações. Fundou a Ordem dos Ministros dos Enfermos, os Camilianos, com a missão de cuidar dos doentes com o coração em chamas pelo amor de Deus. Camilo andava pelos hospitais com uma cruz vermelha no peito, não como símbolo de status, mas como memória da dor que vira e do amor que escolhera. Quando uma peste assolava, ele corria para o foco. Quando os médicos fugiam, ele entrava. E você, teria essa coragem? Teria esse amor? Camilo não era herói. Era apenas alguém que deixou Deus transformá-lo. Seu corpo ainda sofria com a ferida da perna, que nunca cicatrizou. Mas essa dor o une aos crucificados. Era sua penitência viva. Sua lembrança diária de que a salvação não é confortável. É entrega, é cruz. E foi essa cruz que Camilo carregou com alegria até o fim. Roma,
Século XVI. A cidade era um amontoado de contrastes, riqueza e miséria, palácios e becos fétidos, procissões solenes e gemidos de dor que vinham dos hospitais. Era nesse cenário, onde o corpo humano era muitas vezes tratado como lixo, que Camilo de Leles enxergava algo que poucos viam, o próprio Jesus. Enquanto os médicos se ausentavam com medo das doenças. Enquanto os funcionários dos hospitais mostravam desprezo pelos pacientes, Camilo via uma oportunidade. Tiema, um amor que sangra aquecer, arruela, que toca o incurável, como quem toca o corpo do Senhor. Não havia mais volta. Ele precisava dar um passo maior. Precisava formar um exército da caridade. Aos 32 anos, ele já tinha vivido o suficiente para entender que caridade sem estrutura se desfaz. Os homens que o acompanhavam nos corredores dos hospitais precisavam de formação, de direção, de missão. Por isso, reuniu alguns deles, homens simples, movidos pela mesma fé, e começou a traçar o que viria a ser uma das obras mais comoventes da história da Igreja, a Ordem dos Ministros dos Enfermos. Não era uma confraria piedosa, era uma de elite do amor de Deus, destinada a servir em lugares onde ninguém queria estar, onde o cheiro de gangrena era mais forte que o perfume dos templos. Eles não tinham recursos, não tinham patrocínio. O que tinham era uma cruz vermelha costurada sobre o hábito, um símbolo de sangue e salvação. Essa cruz, que depois se tornaria a inspiração para os emblemas modernos da enfermagem, era mais do que um ornamento, era uma declaração de guerra contra o abandono. Cada membro da ordem fazia um quarto voto. Além dos tradicionais votos de pobreza, castidade e obediência, eles prometiam cuidar dos doentes mesmo com o risco da própria vida. Isso mesmo, morrer para salvar, perder para dar sentido, ser pequeno para que o outro vivesse. Camilo formava seus homens não apenas com orações e regras, mas com um exemplo. Ele era o primeiro a limpar os doentes mais repelentes. Ele carregava cadáveres durante as pestes, dormia no chão dos hospitais, escutava as confissões dos moribundos, lavava feridas abertas que exalavam podridão. E fazia tudo isso em silêncio, como quem beija os pés do crucificado. Não era heroísmo, era fidelidade. O amor de Deus o havia possuído de tal forma que cada gesto era uma Eucaristia vivida. E esse fogo, esse fervor, começou a atrair mais e mais homens. Mas com a santidade sempre vem a cruz. A nova ordem enfrentou oposição. Muitos religiosos zombavam do zelo exagerado de Camilo. Diziam que era fanático, que estava querendo aparecer. Alguns médicos o acusavam de interferir demais. O próprio clero, em certos momentos, hesitou em aprovar canonicamente o seu projeto. Mas ele não recuou, porque sabia que não era sua obra, era de Deus. E quando a obra é divina, o tempo trabalha a favor. A oração sustentava cada passo. O Espírito Santo conduzia cada nova missão. Um dos episódios mais marcantes foi quando uma peste devastadora assolou Roma, enquanto as autoridades fugiam. Os camilianos foram os únicos a entrar nas zonas mais atingidas. Camilo liderava sua pequena comunidade como um pastor no meio das chamas. Entravam nas casas, tocavam corpos febris, davam unção aos moribundos. E sim, muitos deles morreram, mas morriam com um sorriso, como mártires da caridade. E as pessoas começaram a se perguntar: que fé é essa? Que amor é esse que não tem medo da morte? Esse amor era Jesus. Jesus vivo em cada doente, em cada moribundo, em cada gemido de dor que ecoava nos corredores dos hospitais. A fé não era mais teórica, era prática, era oração feita com as mãos. Camilo dizia com frequência: vissem com os olhos da alma o que significa servir a Cristo nos doentes. Não hesitariam em beijar 1000 vezes as feridas deles. Não era exagero, ele fazia isso, literalmente. E seus discípulos, inflamados por esse mesmo espírito, seguiam o exemplo com alegria. A ordem crescia. Foi aprovada oficialmente pelo Papa em 1586. Camilo foi nomeado superior geral, mas ele não buscava cargos. Continuava servindo com humildade. Usava roupas velhas, comia pouco, dormia menos ainda. Passava noites em vigília, intercedendo por aqueles que não tinham ninguém. E você? Já rezou por alguém que nem conhece? Já chorou por dores que não são suas? Camilo vivia esse nível de entrega, não por vaidade, mas porque sabia que ali, naquele abandono dos hospitais, estavam as promessas de Deus. Estava o Cristo crucificado. Estava o Espírito Santo em ação. Com o tempo,
os camilianos começaram a se espalhar. Foram enviados para hospitais em outras cidades, acompanharam exércitos em batalhas, socorreram vítimas de terremotos. A Cruz Vermelha se tornou símbolo. Onde ela aparecia, os moribundos sabiam, alguém viria, alguém ouviria, alguém cuidaria. E essa missão não era apenas uma ajuda social, era uma oração viva, uma teologia encarnada, uma resposta à pergunta: onde está Deus no sofrimento? Ele está ali, com Camilo, nos braços de quem serve. Mas a alma de Camilo era inquieta. Mesmo com a obra consolidada, ele nunca se sentia satisfeito. Chorava ao ver a indiferença do mundo. Jejuava pelos que blasfemava. Confessava-se quase diariamente, temendo perder a pureza de intenção. E cada vez que escutava um obrigado de um doente curado, respondia com humildade: foi Jesus quem curou. Para ele, nada era seu, tudo vinha da graça. E essa humildade o tornava ainda maior. O amor que ele tinha pelos pobres era visceral. Ele não suportava saber que alguém morria sem os sacramentos. Muitas vezes saía pelas ruas à noite procurando moribundos para lhes dar a unção. Em uma dessas saídas contraiu febre, mas não parou. Dizia que descansar era para o céu. Aqui era tempo de servir. E assim, entre febres, lágrimas, orações e sangue, ele foi moldando uma espiritualidade nova, a espiritualidade do cuidado, um cuidado que cura o corpo, mas também cura a alma. Os testemunhos se multiplicavam, pessoas que haviam sido transformadas só por verem Camilo trabalhar, jovens que deixaram a vida mundana para segui-lo, enfermos que voltaram à fé após serem tratados com dignidade. Era como se ele tivesse o dom de revelar o amor de Deus por meio dos pequenos gestos. Um copo d'água, uma palavra sussurrada, um abraço silencioso, tudo em Camilo tinha o peso da eternidade. Ele não precisava de discursos. Suolha pregava. Ao lado de tudo isso, nunca abandonou a oração. Oração constante, profunda, com lágrimas, ajoelhado aos pés do sacrário, pedia perdão por seus pecados, intercedia pelos doentes, pelos membros da ordem, pela salvação das almas. Não confiava em si, confiava na misericórdia de Jesus. E é por isso que sua obra permanece até hoje. Porque foi construída com o cimento da fé, com os tijolos do sacrifício, com os pilares da esperança. Você consegue imaginar uma vida inteira vivida pelos outros, sem feriados, sem aplausos, sem descanso? Essa foi a vida de Camilo. E mesmo assim, ele dizia: fiz pouco, Deus é que fez tudo. Isso não é humildade forçada. É verdade. Porque quanto mais nos aproximamos da santidade, mas aí percebemos que tudo é graça. E Camilo viveu mergulhado nessa graça, até o último suspiro. O corpo de Camilo de Leles já não obedecia como antes. As pernas, marcadas por décadas de serviço incansável, tremiam. A ferida antiga, que nunca cicatrizou desde sua juventude, havia se tornado uma chaga aberta, dolorosa, pungente. As febres tornaram-se constantes, e sua coluna estava tão comprometida que ele andava curvado, como quem carrega o peso do mundo. Mas a alma, essa continuava em chamas. E mesmo à beira do colapso físico, Camilo não cessava de servir, de rezar, de chorar pelos que sofriam. Ele sabia que a cruz estava perto, mas também sabia que ela era o caminho para a glória naquele tempo. Seus irmãos de ordem imploravam: Padre Camilo, descanse, deixe que cuidemos de tudo. Mas ele apenas sorria. Doxar do server. Isso seria morrer antes da hora. E de fato, mesmo arrastando o corpo, ele ainda se ajoelhava diante do Santíssimo, ainda entrava em hospitais, ainda confessava os moribundos. Até mesmo seus próprios médicos ficavam perplexos. Como alguém em tamanho sofrimento pode sorrir, pode consolar outros, pode viver como se o céu estivesse logo ali, ao alcance da mão? Nos últimos meses, Camilo passou por provações espirituais intensas. O demônio, como fera ferida, atacava sua paz. Vozes interiores o acusavam de não ter feito o suficiente, de ter sido indigno, de ser um impostor. Isso mesmo, o grande santo da caridade, no fim da vida, enfrentou as trevas da dúvida. É importante que você saiba disso, porque a santidade não é ausência de luta, mas permanência na fé mesmo, quando tudo parece silêncio. Camilo resistia com a oração. E com o olhar fixo na cruz, repetia sem cessar: Jesus, minha única esperança. Em certa noite,
Sua febre o deixou semi-inconsciente. Um dos irmãos que velavam seu leito conta que, mesmo delirando, Camilo murmurava orações pelos enfermos, como se ainda estivesse deitado entre os leitos dos hospitais. Sua alma já estava na eternidade, ainda que seu corpo resistisse. Os que o cercavam viam ali não apenas um moribundo, viam um mártir, um homem que entregou cada batida do coração pelo bem do outro, que se esqueceu de si, para lembrar que Cristo está nos esquecidos do mundo. A cidade de Roma começou a comentar sobre a fragilidade de Camilo. Muitos foram visitá-lo, sacerdotes, bispos, religiosos e até leigos que haviam cruzado com ele. Nos corredores dos hospitais, todos tinham uma história para contar. Um momento em que Camilo apareceu como providência divina. Uma palavra que mudou tudo. Um gesto que curou mais que 1000 remédios. E isso mostra o quanto a santidade verdadeira não se grita, se vive. Ele não precisou se promover. Foi Deus quem o elevou, através do amor silencioso, constante, profundo. No leito da agonia, Camilo pediu apenas uma coisa: um crucifixo. Queria morrer com os olhos fixos na cruz. E, assim foi, rodeado de seus irmãos em oração, entregou sua alma a Deus no dia 14 de julho de 1614, aos 64 anos de idade. Morreu como viveu, entre os pobres, entre os doentes, entre os que ninguém queria. E naquele momento, Roma chorou, não com desespero, mas com gratidão, porque sabiam que um grande homem tinha passado por ali e deixado pegadas que jamais se apagariam. O enterro foi humilde, como ele havia pedido. Nada do pompas, apenas orações e lágrimas. Mas mesmo assim, o povo acorreu. Queriam ver uma última vez o homem que os amou com o amor de Deus, que beijou as feridas mais profundas, sem nojo, sem medo, que lavou os pés dos miseráveis com a mesma reverência de quem toca o corpo do Senhor. A notícia da sua morte correu, como um vento suave, mas poderoso. De cidade em cidade, os ecos da sua vida começaram a tocar corações. Pouco tempo depois, relatos de milagres começaram a surgir. Pessoas que oravam junto ao seu túmulo e encontravam paz. Doentes que invocavam seu nome e eram curados. Mas mais que milagres físicos, o verdadeiro milagre de Camilo foi espiritual. Ele despertou uma consciência nova na igreja. Mostrou que a salvação passa pelo corpo, sim. Que o cuidado com os doentes é sagrado. Que a fé não é apenas missa e doutrina, mas também remédio e compaixão. 50 anos após sua morte, Camilo foi beatificado. E em 1746, foi canonizado pelo Papa Bento XIV. Mas ele não foi apenas colocado nos altares. Foi colocado no coração dos que sofrem. Em 1930, o Papa Pio VI o declarou padroeiro dos doentes, dos hospitais e dos profissionais de saúde. E essa escolha não foi teórica, foi existencial, porque Camilo viveu cada uma dessas realidades, sentiu na pele a dor, e por isso é intercessor tão eficaz junto ao trono de Deus. Hoje, sua ordem está presente em mais de 40 países. Milhares de camilianos continuam sua missão, levando amor, cuidado e consolo aos que estão à beira da morte. Mas não pense que isso é coisa do passado. A cada visita feita a um hospital por um camiliano, a cada gesto de amor aos doentes, a presença de Camilo é renovada no mundo, porque ele não morreu, ele frutificou. E onde houver alguém que sofra e alguém que se ajoelhe para cuidar, ali estará o espírito de São Camilo de Lelis. E o que tudo isso nos ensina? Que nossas feridas podem se tornar pontes, que nosso passado não define nosso futuro, que a esperança vence, que o amor de Deus é capaz de transformar o mais endurecido dos corações. Camilo não nasceu santo, ele escolheu a cada dia ser fiel, e essa fidelidade cotidiana o levou à glória. Não porque buscava os céus, mas porque se ajoelhava nos infernos humanos para levar a luz. A morte de Camilo não foi o fim, foi o início de uma eternidade ativa. Sua intercessão continua viva. Muitos profissionais de saúde, ao conhecerem sua história, sentem-se inspirados. Muitos doentes, ao escutarem seu nome, encontram consolo. E muitos de nós, que às vezes ignoramos os que sofrem, somos chamados à conversão. O legado de Camilo nos grita: sirva, ame, toque, pouco no outro que se revela o rosto de Cristo. Você, hoje, conhece alguém doente? Alguém que precisa de atenção, de escuta, de um gesto? Não precisa fazer grandes coisas. Comece com uma oração, um telefonema, um carinho. Camilo não começou como santo. Começou como alguém que escolheu ver
o outro, ver Jesus no outro. E essa escolha, repetida 1000 vezes, moldou um santo. E pode moldar você também. Seus últimos anos, embora marcados por dores atrozes, foram também os mais fecundos. É como se em cada febre, Deus lhe comunicasse um dom. Em cada noite de angústia, uma nova sabedoria, e isso revela um mistério. O sofrimento não é castigo, é lapidação. Camilo foi lapidado pela dor, mas não perdeu a fé. Pelo contrário, fez dela uma lâmpada que não se apaga, mesmo no vale mais escuro. A história de São Camilo nos deixa um chamado urgente. Num mundo em que o descartável se tornou regra, ele nos mostra que cada vida tem valor, que cada enfermo é sagrado, que a caridade é o coração do Evangelho e que Jesus não está apenas nos altares, está também nos corredores de hospital, nas UTIs silenciosas, nos leitos de abandono. E quando você toca um doente com amor, está tocando o próprio Deus. Você já ouviu falar de um homem que beijava feridas purulentas com o mesmo respeito com que muitos beijam o altar? Que enxergava em cada doente o rosto do próprio Cristo? E se eu te dissesse que esse homem não nasceu santo, mas foi um jogador, viciado, um rebelde errante, que fugiu de casa ainda jovem e viveu na lama da miséria, até que Deus o puxasse pela alma? Parece improvável, pois é exatamente por isso que a história dele é urgente para mim e para você, porque ela mostra que não existe dor que Deus não possa redimir, nem alma tão distante que não possa ser chamada pelo nome neste vídeo. Você vai conhecer a vida de São Camilo de Lelis, um dos santos mais impactantes e subestimados da história da Igreja. Um homem que transformou sofrimento em vocação, que converteu o próprio corpo ferido em abrigo para os corpos feridos do mundo. Não estamos falando de milagres extraordinários no sentido místico, mas sim de milagres cotidianos, um toque de compaixão, uma palavra no leito da morte, uma lágrima derramada por quem ninguém mais chorava. É possível ser santo limpando feridas? É possível encontrar salvação em meio ao pus, à dor e à morte? Camilo responde, sim. E ele não apenas responde, ele mostra. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que vai muito além da biografia. Aqui você vai encontrar a fé encarnada, esperança concreta, e o amor de Deus vivido com o corpo e com a alma, até as últimas consequências. A história de Camilo é para quem já caiu, para quem ainda carrega vícios, para quem já achou que não tinha mais jeito. E se você, em algum momento, já sentiu que não era digno do amor de Deus, este vídeo é para você. Antes de começar, me responde aqui nos comentários. Você já teve medo de não ser perdoado por Deus? Já achou que errou demais? Escreve para mim. Vamos juntos entender como até das ruínas mais profundas, o Espírito Santo pode levantar verdadeiras catedrais de esperança. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem mais precisa ouvir que a salvação não é só para os fortes, é para os feridos.